Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Bom dia? Não, boa tarde já. Boa tarde. Hoje a gente está fazendo um vídeo aqui no maior cemitério da Irlanda e a gente quer contar um pouquinho da história da Irlanda do Norte e por que a Irlanda fala inglês e da religião. É um vídeo bem interessante, é um vídeo cultural do nosso jeito, Hoje a gente vai contar na nossa linguagem, do nosso jeitinho, espero que vocês gostem. Esse cemitério aqui, ele foi construído em 1832 por O'Connell. O'Connell foi uma figura muito importante que a gente vai falar um pouquinho pra frente. Esse cemitério, ele também é um museu e ele foi eleito como um dos melhores museus internacionais no ano de 2011. Além dos tours guiados, tem toda uma estrutura preparada para o turismo aqui, claro, com muito respeito, porque é um lugar de descanso. Os túmulos, né, eles são todos diferentes também, como a gente já tinha mostrado em outro vídeo que a gente viu da Noruega, da Escócia, e apesar de O'Connell ele ter sido um líder político e ele lutou pelo povo católico aqui da Irlanda, aqui nesse cemitério a gente viu muito símbolo do povo celta. Só para vocês terem uma ideia de como é grande esse cemitério, aqui na entrada, do lado do Jardim Botânico, tem um mapa, e aí aqui ó, tem os túmulos importantes que tem no cemitério, as pessoas importantes que foram enterradas aqui. Aqui ó, tem a torre de O'Connell. O'Connell foi uma figura muito importante aqui na Irlanda, porque ele basicamente foi um dos caras que lutou pelo cristianismo. E aí tem vários outros pontos importantes, inclusive tem tour guiado nesse cemitério. Aí aqui ó, nessa plaquinha tá dizendo que se você quiser um tour, você acessa ali o site ou liga para pegar um guia especializado. E aí a gente vai dar uma volta aqui, vai mostrar um pouquinho do cemitério. E tem uma parte que inclusive tem observatório e tem café também aqui dentro desse cemitério. E é um cemitério bem antigo, porque aqui ó, por exemplo, esse cara aqui ó, ele morreu em 1832. Quem mais? Vamos ver. Ele foi o primeiro a ser enterrado aqui, tá? O First Burial, que é o primeiro a ser enterrado, né? Então, 1832. E aí tem várias outras, tem memorial de guerra, tem vários outros memoriais, Michael Collins, que a gente estava lendo ali, que ele foi um revolucionário aqui na Irlanda. Tem poetas, tem políticos importantes, tem o que mais tem aqui? Pacifista, escritores, tem bastante gente e tem muitos soldados de guerra. A gente vai dar uma voltinha aqui e vai mostrar um pouco, a gente não vai conseguir mostrar tudo porque realmente é muito grande, né? Mas a gente vai mostrar um pouquinho para vocês verem de como é esse cemitério aqui. E aqui, ó, gente, nessa árvore, uma curiosidade que aqui na Irlanda eles têm essa coisa de colocar decorações, de colocar algumas oferendas em árvores. Olha, tem uma plantinha, aqui do lado tem uns penduricalhos, uma coroa, lá em cima tem um cartãozinho, ó, mais uma coroa ali. A gente já viu isso em outros lugares, tipo até mesmo em floresta, assim, não só em cemitério. Essa cruz aqui é uma cruz celta, que em inglês é Celts. Tem uma simbologia diferenciada e tem uma arte diferente na cruz também. Não sei se dá pra ver os detalhes porque tá contra a luz. E o Mask tava falando agora que ela lembra um pouquinho da arte escandinávia, o formato dos desenhos nela, esse formato de detalhes que tem aqui, ó, lembra um pouquinho do escandinávio. Só que os celtas, eles habitaram a Irlanda antes dos vikings virem pra cá, né? Então eles eram mais antigos aqui na Irlanda. Então a gente não sabe se teve uma interferência ou se não teve interferência nenhuma dos escandinavos nessa arte celta. Olha que interessante esse, gente. Eles fizeram tipo uma escada para o céu. Apesar de parecer uma cruz celta, aqui ó, conta a história dele indo pro céu, pelo que a gente entendeu. Então aqui ó, ele tá morto, né, tá sendo enterrado. Aí aqui ele tá pedindo perdão, tá sendo recebido no céu. Ali ele tá reverenciando o Deus, né. Ali em cima ele já encontrou ó, o paraíso e tal. Lá em cima tem os anjos. Aí tem o Deus Todo-Poderoso lá em cima. E desse lado daqui, ó, tem uma guerra acontecendo nessa partezinha aqui, não sei se dá pra ver, que tem os demônios ali e tal. E do outro lado aqui tem um aglomerado de gente. E em cima tem um anjo superior. Interessante, né? Porque a
A cruz, ela é celta, mas não sei se o deus deles tinha o mesmo sentido que tinha o deus da religião católica, mas eles tinham o mesmo processo. E, inclusive na cruz aqui, nessa história que eles contam, aqui ó, tem uma cruz celta também. Interessante, né, que assim, as religiões, elas têm sua origem diferente, né, tem sua interferências de culturas diferentes, mas assim, acaba culminando no mesmo ponto, né, da vida, da morte, de um Deus superior, de pedir o perdão, dos demônios, das guerras, né, e aqui dá pra ver bem esse exemplo. E falando também, né, um pouco dos celtas, os celtas, eles eram os primeiros povos a habitar a Irlanda. Então eles tinham uma religião própria, uma cultura própria, né, diferente. Mas quando o Império Romano veio para a Inglaterra, eles também trouxeram o cristianismo aqui para a Irlanda e impuseram. Eles mudaram algumas coisas, né, e outras coisas eles adaptaram do povo celta para o cristianismo. Por exemplo, o Halloween, né, que a gente fez um vídeo falando de Halloween. O Halloween era já uma celebração do povo celta. O povo celta, eles comemoravam nessa época a colheita, né? Então já estava transitando do verão para o inverno, eles comemoravam essa época e eles acreditavam também que nessa data, nesse período, abria-se um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos, porque eles também tinham essa coisa de que havia vida depois da morte, algum tipo de espírito, algum tipo de alma. Então os celtas, eles acreditavam que nesse período abria-se um portal e que as almas que estavam penando, elas iam encontrar o caminho. Então eles faziam muitas fogueiras para iluminar a noite, para essas almas poderem achar o caminho. Eles colocavam máscaras porque eles acreditavam que almas más poderiam tentar fazer algum tipo de maldade com eles. Eles fizeram a lanterna de nabo, porque era o legume que eles tinham aqui. E aí, quando essa cultura foi para os Estados Unidos com os ingleses, no pessoal nos Estados Unidos tinha muita abóbora. E aí eles transformaram a abóbora em lanterna, que virou um símbolo do Halloween, né? Mas então, voltando à Igreja Católica, quando eles vieram aqui para a Irlanda, que eles encontraram essa festividade, essa cultura dos povos celtas, eles decidiram adaptar. Eles tinham uma comemoração que acho que era Todos os Santos ou das Almas, alguma coisa assim, que era em maio. Aí o Papa disse que eles colocariam essa comemoração junto com o povo pagão, que era o povo celta, era considerado um povo pagão, e que essa comemoração seria nesse período que eles fariam a festa deles, ou seja, que eles não iriam tirar a comemoração do povo celta, mas que eles iriam adaptar para comemorar tudo junto. Ou seja, tipo uma ideia assim, vamos impor a nossa cultura e não vamos tirar completamente a sua para dizer que a gente não está roubando o seu espaço, né? Para ser mais fácil a aceitação do povo. E nesse formato, então, virou basicamente o Halloween, virou também uma festa cristã, né? Porque se comemora, se não me engano, o dia de Todos os Santos, tem essa coisa da bruxaria, que veio com a Igreja Católica. A Inglaterra veio para a Irlanda, eles impuseram-se aqui, então a Irlanda ela ficou pertencendo ao reinado também, né? Era só uma Irlanda, então não tinha Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, era um conjunto. Ficou pertencendo, a Inglaterra ficou dominando. Aí surgiram grupos revolucionários, grupos que começaram a lutar pelos católicos. E nesses grupos, O'Connell foi um dos líderes que lutou, ele foi um revolucionário. E ele venceu várias batalhas e ele construiu esse cemitério aqui, o primeiro cemitério católico da Irlanda. E aqui tem uma torre em homenagem a ele. E tem toda a trajetória da vida dele nessa torre. A torre ela foi destruída em uma guerra, não lembro qual que foi a guerra que ela foi destruída, e depois ela foi reconstruída. Eu vou mostrar pra vocês, é uma torre bem alta e é um dos símbolos da cidade também. Aquela dali, ó, gente. A torre de O'Connell. Que bonito, né? Bonito, né? Uhum. You like this place? It's beautiful. Vamos, gente.
Quando a Inglaterra dominou a Irlanda, eles tentaram impor a religião protestante, sendo que principalmente no sul da Irlanda já tinha um grupo muito forte de pessoas católicas, e foram esses grupos que começaram a revolucionar e lutar contra os protestantes. Basicamente, a guerra entre as duas Irlandas foi uma guerra civil e uma guerra de religiões, de católicos e protestantes. O sul da Irlanda ficou com os católicos e o norte da Irlanda ficou com os protestantes, que pertence ao reinado. Então aqui tá a torre que a gente falou antes, que era o memorial para O'Connell. Aqui na frente, ao redor, tem várias tumbas que devem ter sido pessoas importantes que rodearam a vida dele, que estavam presentes na vida dele, né? Porque na torre eles contam toda a história da vida dele. E aqui, ó, por baixo dá pra ver que tem tipo um negócio de caminhada. E tem umas portas aqui também que dá acesso às outras tumbas aqui. Está fechado, não tem como entrar. Tem até uma passarela ali, ó, pra ir pra torre, mas hoje tá fechada. Olha que bonitona, e ela é bem alta. Nossa, as nuvens estão indo bem rápido, aí parece que ela tá caindo. They were priests. Where? Those two guys here, I believe. Ele falou que aqui são padres que foram enterrados ao redor da torre de O'Connell. Então, O'Connell, ele aqui nessa torre tem uma homenagem para ele, e tem a famosa frase que ele usou, né, como últimas palavras, segundo as pessoas falam, que ele falou: meu corpo para a Irlanda, meu coração para Roma, né, porque ele era cristão, e a minha alma para o céu. Então essa frase ela foi gravada aqui nessa torre, em homenagem a ele. This is broken. Ó, mais oferendas aqui. Ó, tem uma mini capelinha aqui também. Bonitinha, né? Não sei se é uma capela ou se é uma tumba, mas é bonitinha. Lá atrás, ó, tem uma capela. E é uma região bem bonita pra lá também, assim, bem cheia de visitantes. Só que hoje tá acontecendo um enterro ou um velório lá, então por respeito a gente não vai. E assim, ó, é um lugar turístico, bem turístico, tem muitos grupos, inclusive tem um museu aqui que eu vou mostrar pra vocês, só que também é um cemitério, é um lugar de descanso, é um lugar onde as pessoas estão velando seus entes queridos, estão vivendo suas tristezas, né? A gente acabou de ver dois caras rindo alto, super alto, sabe? Eu entendo, eles são turistas, estão se divertindo, mas tem lugares e lugares, tem lugares que você precisa respeitar e entender o que tá acontecendo e por que esse lugar existe, né? Então, por respeito, a gente não vai se aproximar, vai deixar eles lá em paz no momento deles. E é muito triste, assim, se você é um turista e vai para um lugar desse, acho que tem que estar consciente de que tem que respeitar o lugar que você tá, as pessoas que estão nesse lugar, a comunidade e até mesmo quem tá sendo velado, enterrado ali. A gente achou muito falta de respeito desses meninos entrar rindo desse jeito, super alto e bem do lado do velório. Aqui, gente, então, é um museu que eu falei pra vocês, ele é super moderno, né, a estrutura do cemitério é uma estrutura antiga, o cemitério é mais antigo, mas o museu, ele é muito moderno, e ele é grande, ó, ele vai todo ao redor. Além do museu, aqui dentro tem um café e também acontecem exposições de arte. E como eu falei antes, esse museu, ele ganhou prêmio internacional em 2011 como o melhor museu internacional do mundo. E ele também foi o primeiro museu cemitério do mundo, inaugurado aqui na Irlanda. Ó, que eu falei, o museu tá ali e aqui tem as mesinhas do café, a galera sentando tomando um cafezinho. Ali na parede algumas figuras importantes, provavelmente que também estão em exposição nesse museu. E aqui ó, o cemitério. É um lugar bem legal de visitar, gente, sério. Eu sei que tem gente que tem meio que um arrepio de cemitério, mas realmente é um lugar bem diferente esse, assim. Cheio de história, conta muito da cultura e da formação da Irlanda. Então, pra quem gosta de história, quem gosta de cultura, é um lugar incrível. Vale a pena sim a visita. Aqui ó, tem mais um, Michael Collins. Ele foi um revolucionário, o túmulo dele tá aqui ó. Ele foi bem importante na história da Irlanda também. Ó, o Memorial dos Soldados que morreram pelo país na Guerra Civil. A Guerra Civil que foi entre as duas Irlandas, né, 1922 a 1923, que foi bem sangrenta, assim, teve muita gente morta, muita destruição, muitas famílias separadas. E aqui tá o memorial dos oficiais, dos homens que lutaram na guerra. Tem vários nomes aqui, né?
Vários, 1923, 1923. Ó, mas tem depois também, né? 24, 25, 40. Então acho que não foi só quem morreu na guerra, mas quem estava envolvido com a guerra, que acabou morrendo depois, tá? Flores, aí tem as bandeiras aqui da Irlanda, bandeirinha. E aqui no cantinho, ó, tem umas oferendas e tem uma bandeirinha dos Estados Unidos aqui. Galera, deixa moeda ali, ó, centinhos. Ele é bem reverenciado. Outra coisa interessante é que aqui, ó, desse lado do túmulo tá em gaélico, que é a primeira língua da Irlanda, né? A língua do povo celta. Lá tá em inglês. Em cima tá em gaélico também, gente. Aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Ó, gaélico, que é a língua do povo celta, e inglês, que foi a língua trazida com os ingleses. Então, quando os ingleses vieram, não só trouxeram o cristianismo para cá, mas também trouxeram a língua deles. Eles imporam a língua inglesa. Tanto é que o inglês é a língua oficial da Irlanda, e o gaélico ele vem numa luta constante do governo para não deixar a língua morrer, ser esquecida. Hoje em dia é muito comum, assim, toda a comunicação aqui na Irlanda tá em gaélico e inglês também. E nas escolinhas eles começaram a ensinar o gaélico também, para que as crianças não deixem de se perder, né? A cultura, a língua, enfim. É uma língua bem difícil de falar, realmente bem difícil. E Irish é um povo conhecido, Irish, né, o povo irlandês é um povo conhecido pelo sotaque difícil que eles têm. É muito difícil entender o inglês deles, porque eles vêm da cultura gaélica, que eles vêm dessa língua própria, né? Então o gaélico é uma língua muito difícil. Por exemplo, como que é para brindar, que a gente fala saúde, em inglês a gente fala cheers, eles falam sloncho. Então eles têm um sotaque bem fechado, bem difícil. E eles trazem esse sotaque no inglês, até as crianças, todo mundo que vai passando, né? Eles vão aprendendo os fonemas. E é realmente bem difícil entender um inglês de Irish. E quanto mais do interior eles são, mais difícil é. Assim, você pode ser fluente em inglês e você vai ter muita dificuldade de entender o inglês deles. É isso, gente. Vamos encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho de como a gente contou a história, um pouquinho de como foi esse vídeo. A gente gostou muito de vir aqui nesse cemitério, de explorar um pouquinho, conhecer também um pouquinho mais da história da Irlanda, porque a gente leu várias coisas para poder falar para vocês, então foi bem legal pra gente também, porque a gente aprendeu. Né, amor? Tchau, gente. Tchau.